Vamos lá então, queridos, para a nossa aula de hoje. É um privilégio poder estar aqui com vocês e dividir essa palavra do Senhor com os irmãos, viu? Uma palavra que tem me abençoado, que tem me acompanhado aí na minha caminhada, tem feito diferença na minha vida. Eu espero que da mesma forma abençoe a sua vida hoje e aqueça o seu coração. O tema da nossa aula de hoje é deleitando-se em Deus. Deleitando-se em Deus. Eu quero, no início dessa aula, recomendar a leitura de um livro muito bom, escrito pelo pastor, pregador americano John Piper, Em Busca de Deus. Esse é um livro muito bom, especial mesmo, bíblico e profundo. É uma leitura que realmente enriquece demais a nossa vida. E nesse livro, John Piper vai trabalhar o nosso relacionamento com Deus, o quanto que é importante que a gente entenda e descubra o prazer no relacionamento com o Senhor e como que isso influencia todas as outras áreas da nossa vida. Ele vai aplicar ao longo do livro todo o impacto que o nosso relacionamento e o prazer que o relacionamento com Deus traz para a nossa vida e esse contentamento para as outras áreas. Então é um livro muito bíblico, muito profundo em reflexões, mas ao mesmo tempo muito prático, porque ele desdobra isso nas áreas da nossa vida. É muito interessante e fica aí como sugestão de leitura, se você quiser deixar aí na tua lista de leituras, eu recomendo. Eu quero começar a nossa reflexão nesta manhã, lendo com os irmãos um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que é a declaração de fé do povo de Deus. A declaração de fé do povo de Deus. Deuteronômio é a revisão da lei. Moisés está ali lendo a lei para o povo, relembrando o povo da lei que eles receberam no Sinai, para que eles pudessem entrar na terra prometida. E aqui nós temos, então, uma declaração de fé que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu quero destacar aqui como que essa declaração de fé é interessante. Ela começa aqui no verso 4 com uma afirmação. O Senhor, o nosso Deus, Yahvé, é o único Senhor. Só existe Ele. É o único Deus verdadeiro. Na sequência dessa declaração sobre quem Deus é, a consequência natural deve ser, portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Portanto, crer em Deus e amá-lo são coisas que devem andar juntas aí, ó, intrinsecamente juntas na nossa caminhada com o Senhor. Tanto é que esse se tornou o primeiro, né, no resumo que Jesus faz da lei no Novo Testamento, Jesus vai dizer que esse é o primeiro e mais importante mandamento do qual deriva todos os outros, certo? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E perceba, queridos, ame. Vem antes de obedeça, vem antes de crer, de qualquer outra coisa, ame o Senhor. E eu quero destacar, então, algo que a Bíblia vai trazer para a gente, ao longo de toda ela, mas aqui especificamente, olha, que Deus não nos criou apenas para crer. Ele não nos criou apenas para crer que Ele existe. Isso é um ponto só da criação, mas não é só isso. E Tiago 2,19 trabalha essa questão. Ele diz assim para nós: você crê que existe um só Deus? Uma clara referência a essa declaração de fé aqui, ó. Existe um só Deus. Você crê nisso? Pois é, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Não é suficiente. Não é só isso. Deus nos criou para ter muito mais do que apenas crer que Ele existe. Porque isso até mesmo os demônios fazem. Até os demônios creem que Ele é o único Deus verdadeiro.
Qual é a principal vontade de Deus para as nossas vidas? De tudo o que você sabe que Deus deseja para nós, que Ele quer que a gente experimente, qual seria a primeira e mais importante, a primordial vontade de Deus para nós? Em outras palavras, o que motivou a Trindade a nos criar? Quando Deus, e aqui o Deus Trino, né, decide que eles vão criar o ser humano, vão criar este universo, vão criar o nosso planeta e decidem nos criar. Qual foi a motivação de Deus? O que é que motiva Deus a criar? O que é que está ali no coração do nosso Deus ao nos criar? E essa pergunta, ela está escrita, inclusive na nossa confissão de fé, no breve catecismo de Westminster, com essas palavras. Qual é o fim principal do homem? Qual é o grande propósito da humanidade para o qual o Senhor nos criou? Qual é o fim principal do homem? E a resposta, talvez muitos aqui saibam de cor a resposta dessa primeira pergunta do breve catecismo, que também é a mesma pergunta do catecismo maior. A resposta é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é uma resposta maravilhosa que o catecismo traz para nós. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Eu destaco aqui essa parte, alegrar-se nele para sempre. O nosso relacionamento com Deus deve ser fonte de alegria para mim e para você. Deve ser fonte de contentamento, de prazer, de deleite. Porque é para isso que o Senhor nos criou. Esse é o fim principal da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você foi criado por Deus para glorificá-lo e alegrar-se nele, para ter nele a sua fonte de alegria e de contentamento e de prazer? Eu quero apontar isso nas Escrituras, no relacionamento do pai com o filho. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? E o relacionamento do pai com o filho é a base do nosso relacionamento com Deus. Porque nós fomos criados para ser incluídos, para ter o relacionamento que antes era um relacionamento apenas de Jesus. Exclusivo, né? O relacionamento de intimidade de pai e de filho era exclusivo ali de Jesus. E agora, na criação, Deus nos cria para ser a imagem de Jesus, para termos os benefícios e tudo que Jesus tem ali com o Pai. Nós fomos criados para isso. E olha só como é a relação do Pai com o Filho nas Escrituras. Nós temos um vislumbre disso no momento do batismo de Jesus, quando ele está aqui na terra e ele vai ser batizado por João Batista. Diz a palavra de Deus que enquanto ele saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu, a voz do Pai, diz: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. O que eu quero destacar aqui é como que o amor e a alegria andam juntos. Percebam nas palavras do Pai: Você é o meu filho amado. Então a primeira informação aqui é: eu te amo, meu filho. Eu amo você. Eu amo você. Portanto, ou seja, você me dá grande alegria. Quando a gente ama alguém, isso significa que essa pessoa é canal de grande alegria para nós. Ela gera no nosso coração alegria. É importante que a gente saiba disso, por quê? Às vezes a gente aprende tanto e a gente martela que amor é decisão, que amor é decisão, amor é decisão, amor é decisão, que a gente exclui o prazer do amor. E a gente pode começar a pensar que amar não significa ter prazer, que amar não significa se alegrar no outro, que amar é puramente ações, só isso. Mas não é bem isso que a palavra de Deus está ensinando para a gente aqui. O Pai está dizendo: eu te amo, meu filho. Você me dá muita alegria. As duas coisas andam juntas, amor e alegria. A gente vai explorar isso ao longo da aula, tá bom? E eu quero chamar a atenção
dos queridos irmãos para um texto na palavra de Deus que às vezes a gente não se atenta a ele. Porque a gente sabe que Jesus, ele decidiu nos amar, certo? Ele decide nos amar, porque nós éramos pecadores. Como pecadores, o que é que a gente poderia trazer de alegria para Jesus, não é mesmo? Como pecadores e inimigos, o que é que a gente poderia trazer de deleite para o coração do Pai? Nós estávamos longe, afastados. Então, Deus decide nos amar, mesmo que naquele momento a gente não fosse fonte de alegria para Ele ali, naquele ponto. Mas olha só o que a palavra de Deus diz para nós sobre Jesus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Jesus decide nos amar, é verdade. Mas aqui, ó, a cruz é o amor de Deus expresso por nós, não é isso? Sabemos que ele nos ama porque ele se deu por nós, porque ele morreu por nós. Então nós sabemos disso. Nós cremos que o amor de Jesus está demonstrado na cruz, nesse ato. Então, de fato, amor é ação, mas não apenas. Olha só o que motivou a ação de Jesus. O que fez Jesus tomar a decisão poderosa de sair do céu, de sair do seu trono e descer aqui e morrer por nós na cruz. O autor de Hebreus diz para nós algo poderoso aqui. Foi pela alegria que lhe fora proposta. Reflita nisso por um instante. Jesus, na eternidade, ele vislumbrou o que é que o seu ato de amor geraria em nós, nos trazendo vida, restaurando a nossa história, restaurando o nosso relacionamento. E o que é que isso traria para Jesus? Alegria. Jesus sabia que a nossa restauração traria alegria, porque ele poderia então novamente, o Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade poderia novamente estar em relacionamento com o ser humano, aquilo pelo qual nós fomos criados para existir, o relacionamento de intimidade, e isso traria alegria. Por quê, queridos? Porque amor e alegria andam juntos. Amor e alegria andam juntos. Se você ama alguém, é porque esse alguém te traz alegria. Mesmo, de repente, um filho, né, que está meio perdidão e está trazendo mais dor de cabeça do que alegria, talvez. Mas você também não age em fé de que o filho restaurado vai ser, então, canal e fruto de alegria para o seu coração. Por isso você se esforça, por isso você não desiste, por isso você continua insistindo. É aqui que está o ponto. Jesus vislumbrou a consequência do seu ato de sacrifício, e ele sabia que esse ato de sacrifício seria plenamente compensado pela alegria que geraria no seu coração. Jesus nos amou, mas porque ele sabe que restaurados nós trazemos alegria para o seu coração. Deus nos ama, queridos, e ele se alegra em nós. São duas coisas que andam juntas, assim como o Pai afirmou sobre o Filho que ele o ama e que ele se alegra no Filho. Então, derivando disso, né, consequente disso, nós chegamos nesse ponto. Ser grato não é amar. Ser grato não é amar. Você pode ser grato a alguém que te fez algo muito bom, que te ajudou no momento de aflição, mas isso não significa que você vai amar essa pessoa, porque são duas coisas distintas. Imagine, então, um juiz. Um juiz que você é culpado de um crime e você é levado até esse juiz e você não tem nenhuma condição de pagar pelo que você fez. Não tem, você não tem aquele dinheiro, você não tem condições, você não tem condições de se safar daquilo que você fez, você não tem condição. E aquele juiz decide
do próprio bolso, a partir da sua própria, do seu próprio sacrifício, pagar o preço por você. Ele decide tirar você daquela situação. E ele diz, quer saber, olha, eu vou entrar nessa história, você é culpado, você deveria pagar por isso, você tem uma dívida impagável, mas eu vou abrir o meu banco aqui e eu vou te dar de presente para você sair livre dessa história. Tudo bem? O que é que você vai sentir por esse juiz? Esse juiz que você acabou de conhecer ali naquele momento. Muita gratidão. Talvez você seja eternamente grato a esse juiz, mas você não vai amar esse juiz, porque você não vai caminhar com ele. Você não tem um relacionamento com ele. E aqui o que eu penso é que muitos cristãos acabam tendo um relacionamento com Deus de gratidão. Muita gratidão, profunda gratidão. Gratidão pelo que Deus fez por nós. Gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Gratidão pelo que ele deu a nós que estávamos condenados, por essa liberdade que ele conquistou por nós. Mas ser grato não é o mesmo que amar, porque amar anda junto com alegrar-se. Eu amo alguém quando eu me alegro nessa pessoa, quando ela é canal de alegria para o meu coração. Assim como o pai tem a sua alegria no filho, e o filho tem a sua alegria no pai. E eles se amam. Então, o que a gente precisa entender é que o mandamento de Deus para nós, o primeiro e maior mandamento de Deus para nós, não é sejam gratos de todo o coração, mas sim amem a Deus de todo o coração. Amem a Deus de todo o coração. Tenham nele a fonte de maior alegria para a sua alma. E isso é muito importante. E eu quero trazer para os irmãos aqui, então, não é o bastante, ok? Ser grato, não é o bastante. Sabe por que não é o bastante? O Tim Chester ele vai falar para a gente algo muito interessante. Esse é um pastor lá da Inglaterra, e ele vai trazer para a gente essa afirmação. Todo desejo em nós é uma versão do nosso desejo por Deus. Toda alegria que sentimos é apenas uma leve sombra da fonte de toda alegria, que é Deus. Tudo que eu e você desejamos, tudo, é tudo mesmo, queridos. Tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja, é uma versão de um desejo muito mais profundo dos nossos corações, que é o desejo pelo próprio Deus. E toda alegria que a gente sente é uma leve sombra da fonte de toda alegria, que é Deus. E eu e você, a humanidade, com o pecado, a gente se afasta desse Deus, que nos criou para ter nele a fonte de toda alegria da nossa alma. E aí a gente fez e continua fazendo muitas vezes o que Jeremias escreveu nas palavras do próprio Deus aqui em Jeremias 2:13. O Senhor diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Deus é a fonte de água viva. É a única água que, de fato, sacia a nossa sede. É a única alegria perfeita para o nosso coração. Só que o pecado é justamente quando a gente acaba colocando outras coisas no lugar desse Deus e a gente, enganados, porque o pecado sempre tem engano envolvido, né? Todo pecado, ele está escondido atrás de uma mentira. E a mentira é, você precisa disso para ser feliz, mais do que Deus. Isso aqui é a fonte que vai resolver essa angústia do seu coração. É isso que você necessita. E a gente inverte as coisas. E a gente acaba tentando satisfazer a nossa sede com cisternas rachadas. É como você tentar beber água com um copo que está rachado.
e matar sua sede. Você tenta encher, quando você vai pôr na boca, só tem gotinha. Aí você enche de novo, você vai pôr na boca, só tem gotinha. E aquilo você acha que é tudo que existe. E o Senhor está dizendo para nós: eu sou a fonte de água viva. Para de querer tomar água com esse copo rachado. Para de querer matar sua sede com algo que não vai saciar. Com algo que, no máximo, vai te trazer um alívio temporário. E esse é o pecado que nós cometemos. Esse é o pecado original e esse é o pecado que cometemos todos os dias. Todo pecado, a sua fonte é a mesma. É a inversão, é a troca da fonte da nossa alegria. Então as palavras do Tim Chester estão aqui, ó, alinhadas ao que o Senhor está dizendo para nós. Que todo desejo nosso é uma versão de um desejo maior, na verdade, que é o desejo pelo próprio Deus. E aí eu trago para os irmãos nesta manhã uma reflexão maravilhosa que o C.S. Lewis ele faz, e ele diz assim, ó: o problema não é o desejo de felicidade, mas sim que nos contentamos com tortas de barro quando nos é prometido um banquete. O grande problema com a humanidade é que não desejamos a felicidade com conhecimento e paixão suficientes. Aqui o Lewis, ele acaba com tudo. Ele traz clareza para a gente de uma forma absurda, porque ele está dizendo, você pode e é legítimo o seu desejo de ser feliz. Ser cristão não é abrir mão da felicidade. Ser humano é querer ser feliz, não tem nada de errado com esse desejo de felicidade que eu e você temos, porque na verdade nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter esse sentimento, esse contentamento, essa alegria no nosso coração. O problema que o Lewis ele traz para a gente aqui é que nós não desejamos a felicidade com conhecimento e paixão suficientes. Nós não sabemos, de fato, nós não conhecemos a fonte verdadeira. Por falta desse conhecimento, nós acabamos nos contentando com outras coisas muito menores, com pequenos alívios que a vida nos dá. E de alívio em alívio a gente vai tocando a vida. E também nós não desejamos a felicidade com paixão suficiente, ou seja, nós não buscamos a felicidade com paixão suficiente, porque se a gente se contenta com isso que esse mundo oferece, é porque a gente se contenta com muito pouco. O que o Lewis está falando para a gente é que o nosso nível de contentamento, nosso padrão de felicidade é muito baixo. É tão baixo a ponto da gente se contentar e achar que isso que a gente está vivendo é felicidade. Que o que uma pessoa pode me trazer é felicidade. Que o que o meu cônjuge me traz, o namorado me traz, que o dinheiro me traz, que uma viagem me traz, que uma comida me traz, é felicidade. A gente acha que isso é felicidade, é o máximo que a gente pode ter. E o Lewis está falando, não. Nós fomos criados para mais, muito mais. E esse é o grande problema. Falta-nos elevar o nosso padrão do que é a verdadeira felicidade. Por isso a gente se contenta com pouco. Por isso a gente é enganado pelo pecado. Por isso a gente ouve as mentiras do pecado e a gente acredita nelas, porque a gente acha que isso é o que de fato vai nos trazer felicidade, quando no máximo é um alívio temporário. Eu quero brevemente fazer um sobrevoo nas Escrituras para falar sobre intimidade. A Bíblia, do começo ao fim, vai trabalhar esse tema, a intimidade do ser humano com Deus. Deus nos criou para isso, para termos nele a nossa fonte de alegria. Nós somos criados à imagem do Senhor. Então esse é o primeiro ponto. Criados à imagem do Senhor para que esse relacionamento fosse possível. Bom, só pode ter relacionamento de intimidade com semelhantes. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. E a gente vai andando, a gente vai vendo várias histórias na Bíblia, né? Gênesis 5, 24, Enoque. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou em intimidade com o Senhor. Tiago 2, 23, cumpriu-se assim a escritura que diz:
Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Perceba as palavras usadas. Amigo. Andou, amigo. Lembra de Gênesis? O Senhor vinha andar com o ser humano na virada do dia, como um amigo que caminha lado a lado. Todas essas reflexões a gente tem que ir trazendo. Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Novamente, amigo. João 15:15. Jesus, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui, ó, de novo, aquela reflexão que a gente trouxe no início da aula. Crer não é o suficiente. Aos que creram, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Intimidade, relacionamento, a alegria que existe na relação de intimidade de pai e de filho. Crer é só o primeiro passo. É crer para a intimidade, é crer para experimentar. Se você só crê, então você é muito mais semelhante, o seu relacionamento com Deus é muito mais semelhante com o relacionamento do diabo com Deus, porque ele também crê. Mas o que torna o nosso relacionamento distinto, único, profundo, é porque nós somos filhos, é porque nós podemos nos assentar à mesa com o Pai, é porque nós podemos amar e ser amado, é porque nós podemos ter alegria no nosso coração vindo desse relacionamento e nós alegramos o coração do Pai nesse relacionamento. Nós somos filhos de Deus. E por fim, a palavra de Deus vai encerrar essa história, essa era. Apocalipse 19:7, dizendo: regozijemo-nos. Regozijemo-nos. Alegrem-se grandemente. Vamos nos alegrar grandemente. Por quê? Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Deus nos criou para um relacionamento de aliança com Ele. Relacionamento que a palavra de Deus chama de casamento. Casamento. Casamento não é uma união de pessoas gratas uma pela outra. Casamento deve ser a união de pessoas que se amam e que têm alegria um no outro. Por que casamento é isso? Porque Deus estipulou que o relacionamento verdadeiro é esse, de amor e de alegria. A palavra de Deus está clara aqui, queridos. Casamento com Deus, portanto, regozijemos, alegrem-se, deem-lhe glória. Alegria e glória caminhando juntos. A gente dá glória a Deus quanto mais a gente se alegra nele. Quanto mais a gente se deleita nele. Porque o mundo vê então o nosso relacionamento com o Senhor. E aqui é importante que a gente entenda algo sobre a cultura judaica. O noivado na cultura judaica era bem diferente do que o nosso noivado hoje. Porque o nosso noivado, se não der certo durante o noivado, ainda está tudo bem, desfaz e acabou. No noivado, na cultura judaica, era já a aliança. Já estava prometido. Era praticamente já está casado. Eles só não estão morando juntos ainda. Por quê? Porque o marido vai preparar tudo para receber a noiva. Quando Maria e José estavam prometidos em casamento, né? Maria estava prometida em casamento a José, eles já estavam casados. Eles já estavam casados. Era só uma questão de tempo. José estava preparando tudo para poder receber a sua noiva, sua esposa. É assim também com Deus. Nós já temos esse relacionamento de casamento com o Senhor, de aliança. Nós já estamos aliançados. Nós não vamos receber aliança só depois. A gente já tem aliança agora.
E o Senhor está preparando morada. O Senhor está preparando o ambiente. Deus está preparando tudo para que nós possamos viver eternamente com Ele. Alegremos-nos, regozijemo-nos nesse relacionamento com o Senhor. O John Piper vai dizer para nós que Deus sabe que Ele é o tesouro do universo, que a tudo satisfaz. Deus sabe quem Ele é. Deus sabe que dele vem toda alegria. Que Ele é o ser mais belo e distinto que existe, que não tem nada como Deus. Ele sabe. Ele sabe disso. Portanto, o maior presente de Deus para nós é quando Ele diz: venham a mim. Vocês podem me ver. Vocês podem se relacionar comigo. Porque mais nada trará a vocês tamanha alegria e contentamento do que eu. Eu sou a fonte. Ele sabe disso. Nós fomos criados para experimentar alegria plena e prazer eterno. Sabe essa busca que você tem no seu coração por alegria plena e por prazer eterno não é fruto do pecado, não. Essa busca no seu coração por ser feliz não é fruto do pecado, não. Você foi criado para isso. Faz parte de quem somos. Está no nosso cerne como seres humanos. Porque Deus nos criou para sermos aqueles sobre os quais Ele derramaria a sua presença. Deus nos criou para ser aqueles sobre os quais o amor da Trindade extravasaria. Nós fomos criados essencialmente para sermos amados por Deus no nível mais profundo que existe e, em decorrência disso, experimentarmos a alegria mais pura e profunda que existe. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Nós fomos criados para isso. O pecado nos afasta do Senhor e a gente começa a tentar tomar água com um copo rachado. E a gente começa a tentar achar outras fontes de alegria para ver se dá um pouquinho de alívio para esse desespero que nós temos no nosso coração por alegria e prazer. Quando, na verdade, a fonte continua a mesma. O caminho continua o mesmo. É Jesus que nos leva à fonte. Nós fomos criados para experimentar alegria plena e prazer eterno. Agora olha ao seu redor. Faça essa reflexão. Existe alguma coisa nessa vida, nesse mundo, que te traz alegria plena? Existem muitas coisas que nos traz alegria. Estar aqui, por exemplo, enche o meu coração de alegria. O relacionamento com os irmãos, família, viagem, comida, trabalho, dinheiro, tudo isso pode trazer alegria. E tá tudo bem. Mas a alegria plena, aquela alegria 100%, nada. Não existe. Você pode estar no melhor lugar, com a melhor das companhias, tudo perfeito. Não, você ainda tem um descontentamento ali no seu coração, não tem? Ainda falta algo. O que que é? Você está ainda em busca da alegria plena? E prazer eterno? Existe alguma coisa na sua vida que te traz prazer eterno? Não. Todo prazer da nossa vida é temporário, todo. Você tem um momento ali de prazer, genuíno muitas vezes, não tem nada a ver com pecado, certo? Eu quero que você desvincule prazer de pecado aqui, queridos. Prazer é prazer, é tudo que te traz prazer, que te traz alegria, que te traz sentimentos positivos. Prazer. Por exemplo, comer uma boa comida. Poxa, que maravilha. Me traz prazer, eu tenho prazer nisso. Mas é eterno? Não. Porque se eu continuar comendo, o que é que vai acontecer? Um grande problema e um grande desprazer. Não existe como. Toda experiência de prazer aqui, nessa vida, ela é temporária. Ela não é eterna. Você compra um carro novo. Que prazer! Passa 3 meses, foi embora. Você troca de celular, que prazer! Até mesmo o casamento, aquela paixão do começo, ela tende a diminuir. A paixão diminui, o amor não. O prazer de tudo que a gente faz é momentâneo, ela passa e a gente precisa entender que isso é parte dessa vida aqui. Dessa vida que
está desconectada com o perfeito. Agora, olha o que a Bíblia diz para nós. Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Onde é que nós encontramos alegria plena e eterno prazer? Se não na presença e no relacionamento com Deus. Alegria plena na presença do Senhor. Eterno prazer à direita do Senhor. No lugar de intimidade. Estar à direita é o lugar de intimidade. É estar no lugar que Jesus está. Jesus está à direita do Pai. E a palavra de Deus diz que eu e você fomos colocados na mesma posição. Estamos assentados com Cristo no céu, nas regiões celestiais, à direita, o lugar de intimidade, o lugar de honra, o lugar do amor. É na presença do nosso Deus. Salmos 36, 7 a 9. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Verso 7. Como é precioso o teu amor. Qual é a consequência disso? Banquete. Banquete é prazer. Rio de delícias. Rio de delícias é o quê? Prazer, alegria, contentamento. É muito mais do que gratidão. É muito mais do que ser grato a alguém que te fez um bem muito grande. É conhecer e ter naquele ser, naquela pessoa, a fonte de alegria, de contentamento. Os seus afetos são mudados. E é só isso, queridos. É só quando a gente encontra em Deus esse afeto, esse amor, essa alegria, que todos os outros ídolos vão sendo derrubados do nosso coração. Gratidão não é suficiente para destruir a idolatria que a gente carrega no nosso coração pecaminoso. Somente amor, somente alegria e contentamento que vem dele pode derrubar os ídolos que a gente vai construindo, que são justamente aqueles canos furados que Jeremias fala, que a gente vai tentando criar para suprir a nossa sede. Somente quando a gente entende e descobre e experimenta a intimidade para a qual nós fomos criados. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É para isso que você e eu fomos criados. Mais do que crer, mais do que ser grato, mais do que servir, sermos amigos, sermos filhos, sermos noiva do Senhor. Alegrar-se nele para sempre. O John Piper diz para a gente que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você quer glorificar a Deus na sua vida? É mais do que gratidão. Satisfaça-se nele. Que ele seja o seu eterno prazer. Que ele seja a sua alegria plena. E quanto mais o Senhor te trouxer isso, esse contentamento, mais você refletirá a glória dele. Finalizando, a nossa experiência cristã, nossa experiência espiritual é muito semelhante àquilo que a gente vê ilustrado e representado no que Moisés experimentou. Moisés, ele tinha um contato com a presença de Deus muito forte, né? Muito forte, muito íntimo. Quando ele subia ali no Monte Sinai, a Bíblia fala, né, como a gente leu, que ele via Deus ali, e ele experimentava Deus, ele falava com Deus como um amigo. E o que acontece? O que aconteceu com Moisés quando ele ficou exposto
exposto à glória do Senhor, quando ele ficou contemplando a grandeza, a beleza e tudo mais que o Senhor é, ele foi tomado por essa glória. E quando ele desce do Monte Sinai, o seu rosto está resplandecente com a glória do Senhor. E aí então nós vamos ver no Novo Testamento a palavra de Deus nos dizendo que hoje a glória, a mesma glória de Moisés está sobre nós, aqueles que contemplamos ao Senhor, só que agora com o rosto descoberto. E a glória de Deus não deve mais desvanecer-se de nós, mas deve permanecer, porque somos filhos, somos restaurados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E sabe, olhando para o Senhor e olhando para a sua glória, para a sua grandeza e tendo essa exposição a quem Ele é, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Quem Deus é acaba entrando em quem nós somos e nos transformando à semelhança dele, que é exatamente o que nós fomos criados para ser, semelhantes ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso noivo, ao nosso amigo, o Senhor, nosso Deus. Ele deseja que eu e você experimentemos alegria na presença dele. A reflexão, então, e a prática da nossa aula, e eu espero gerar isso e refletir com vocês, né, nessa semana, eu quero que você pense, como eu posso desenvolver o meu relacionamento com Deus hoje? Queridos, Deus já fez tudo. A parte de Deus para esse relacionamento já foi feita e feita plenamente. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já nos criou, Ele já recuperou esse relacionamento, Ele já pagou o preço dos nossos pecados, nós já somos justificados, já temos o Espírito Santo dentro de nós, o caminho já está aberto à presença dEle, o rio de delícias, a presença do Senhor já está completamente disponível para nós. Agora, o que eu e você podemos fazer para desenvolver o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos nos expor à presença dEle. Nós precisamos nos expor a quem Ele é e contemplar a glória do Senhor através da palavra de Deus. Estudando, lendo, comendo desse livro poderoso que é a revelação dele. Adorando o Senhor. Adorando. Nós precisamos ter o hábito, nós precisamos ter a prática de estar na presença do Senhor para contemplar quem Ele é. E você pode ler a Bíblia em adoração. Talvez seja a melhor forma da gente ler a palavra. Cada palavra, cada ponto destacado da nossa leitura ser transformada imediatamente numa oração. Olha que bênção. A oração, então, certo? O relacionamento, a comunhão com a igreja, todos os meios de graça que o Senhor nos entregou. O jejum, que a gente se utilize. Mas a reflexão é essa, como eu, pessoalmente, porque ninguém pode desenvolver o meu relacionamento com Deus senão eu mesmo. Como eu posso desenvolver o meu relacionamento com Deus hoje? Eu espero que o Senhor tenha trabalhado e falado ao seu coração como Ele tem falado poderosamente no meu e que juntos como igreja a gente esteja cada vez mais apaixonado e amando o Senhor com mais do nosso coração. Amém. Deus nos abençoe.